Olá pessoal, vamos começar aí mais uma correção de exercícios e o assunto de hoje é juros simples, tá? É um juros aí que basicamente não é muito aplicado hoje em dia mais, tá? Porque hoje em dia a gente usa muito juros compostos nas operações financeiras, tá? Mas é uma forma simples aí de determinar juros, né, a partir do investimento aí de um capital inicial, beleza? Então vamos lá, primeira, a gente vai estar trabalhando basicamente com essa fórmula do montante, tá? O que é o montante? O montante é o capital mais os juros. Então, quando eu falo em montante, significa que eu tinha um capital inicial investido e aí esse capital foi rendendo juros, né? Em função de uma taxa de juros, tá? Por um determinado tempo. E esse juros é sempre dado por essa parte aqui, ó. Isso aqui é o juros, tá? Capital vezes taxa vezes tempo, você tem os juros, tá? Juros simples. Então, quando eu somo esses juros com o valor investido inicialmente, aí eu tenho um montante, que é o total que eu vou receber no fim do investimento, tá? No fim do empréstimo aí, ok? Então, vamos lá. Para a gente começar aqui nas questões, então, a gente vai ficar bem atento a essa formulazinha aí, beleza? Primeira questão fala o seguinte: uma geladeira é vendida à vista por R$ 1.000 em duas parcelas, sendo a primeira com uma entrada de 200 e a segunda 2 meses após, no valor de 880. Qual é a taxa mensal de juros simples utilizada? Então, ela é vendida em duas parcelas, né? A primeira com uma entrada de R$ 200 e a segunda 2 meses após, no valor de R$ 880. Qual é a taxa mensal de juros utilizada, tá, gente? Basicamente aqui, se você for observar, né, o valor inicial aí era 1.000, então capital seria o valor inicial R$ 1.000, é o preço dela, tá? O montante, tá, que é o valor final depois de um certo tempo investido, seria no caso esse valor pago aqui, ó, 200 mais os 880. 200 mais 880 vai dar 1.080. Observa que o valor que ela custava já ficou maior, né? Por quê? Por conta dos juros, tá? Durante 2 meses, tá? Então, durante 2 meses, ela paga, termina de pagar aqui, ó, 2 meses após, tá? Então, 2 meses, ok? E aí ela pergunta, qual é a taxa de juro aplicada? Então, vamos procurar essa taxa de juro. Como eu disse, né, lá no início, a gente vai estar usando aquela formulazinha lá do montante. Montante é sempre igual capital mais capital, taxa, tempo, tá? E aí, então, o montante 1.080, que é igual a 1.000 mais 1.000 novamente, vezes taxa I, que eu não sei quanto é, vezes o tempo, que é 2. Tá? Então, a gente tem 1.080 menos 1.000, esse 1.000 passa para lá, que é igual, aí multiplicando aqui, a gente tem 2.000i. Tá? Então, aqui, 80 é igual a 2.000i. Então, I vai ser igual a 80, ou seja, esse valor aqui dividido por 2.000, tá? Só passar o 2.000 dividindo. E aí você tem, então, posso simplificar aqui, né? 8 dividido por 200, fazendo aqui na calculadora, 0,04. 0,04, tá? Então a taxa de juros foi 0,04. O que significa 0,04? Isso aqui nada mais é do que 4 centésimos, tá? 4 centésimos, duas casas depois da vírgula. 4 centésimos nada mais é do que 4 por 100, ou simplesmente 4 por cento, tá? 4 por 100, 4%, ok? Então, taxa de juros, 4%. Beleza? Ao mês, tá, gente? Ao mês. Vamos para a próxima questão. Um capital foi aplicado a juros simples e ao completar um período de 1 ano e 4 meses, tá, produziu um montante equivalente a 7/5 do seu valor inicial. A taxa mensal aplicada da aplicação foi, então ele quer saber qual é a taxa de uma aplicação que durou um tempo de 1 ano e 4 meses. 1 ano tem 12 meses, com 4 meses dá 16 meses, tá? 16 meses. Observa que a taxa que ele quer é uma taxa mensal. Então, 1 ano e 4 meses são 16 meses. E
O montante dessa aplicação foi 7/5 do valor inicial, que a gente chama de capital, tá bom? 7/5 do capital. E aí ele quer saber qual é a taxa de juros. Então vamos lá, né? Montante é igual a C mais CIT, tá? Lembra? Então, o montante 7/5 de C é igual a C mais C, a taxa aí não sei, e o tempo é 16. Então, a gente tem 7/5 de C igual. Aqui, ó, a gente pode pôr esse C em evidência. Então, fica C que multiplica 1 mais 16i, tá? 1 mais 16i. E aí esse C passa dividindo, e aí a gente pode simplificá-los aqui. E aí tem 7/5, que é igual a 1 mais 16i, tá? E agora o que está aqui dividindo pode passar multiplicando, então a gente tem 7, que é igual, esse 5 passa multiplicando, 5 mais 80i. Tudo isso aqui foi multiplicado pelo 5 que estava dividindo o 7, tá? E agora é só aquelas continhas, manipulações e as matemáticas, né? Então, 7 menos 5 é igual a 80i, tá? Então, 2 é igual a 80i, e aí a gente pode fazer aquela manipulação. Então, i é igual a 2 dividido por 80. 2 dividido por 80 nada mais é do que 0,025. 0,025. E novamente, o que é 0,025? Isso aí nada mais é do que 2,5 centésimos, tá? Aqui, ó. Aqui é a casa dos centésimos, 2,5 centésimos. Ou, se preferirem, né, 2,5%. 2,5%. Essa é a taxa cobrada aí, ok? Vamos para a próxima. Próxima questão. Um capital de 15 mil aplicado a juros simples, tá? A uma taxa bimestral de 3%, tá? Então, o capital é 15 mil. Para que seja obtido um montante de 19.050, o prazo dessa aplicação deverá ser... Então, vamos lá. O capital, 15 mil, tá? A taxa é de 3% ao bimestre, tá? Então, ao bimestre, cada 2 meses, tá bom? E o montante que ele está colocando aqui é de R$ 19.050. Qual será o prazo? Qual será o tempo dessa aplicação? Então, novamente, montante é igual a capital mais capital, taxa, tempo, tá? Então, o montante é 19.050, o capital é de 15 mil, tá? Mais 15 mil novamente, vezes a taxa, que é de 3%, 0,03, vezes o tempo, t, que eu não sei qual é, tá? Então, vamos procurar esse tempo. Então, 19.050 menos 15 mil é igual, aí multiplicando aqui 15 mil vezes 0,03, vai ter 15 mil vezes 0,03, vai ter um total de 450T. 450T. E aí, subtraindo aqui, a gente tem 4.050, que é igual a 450T, tá? 450 passa dividindo, e aí, então a gente divide 4.050 por 450, e isso vai ser o nosso T. Aí, fazendo essa divisão, 4.050 dividido por 450, a gente tem o resultado de T igual a 9 bimestres. Por que bimestres? Porque a taxa está em bimestre. Se a taxa está em bimestre, o tempo vai ser bimestral, tá? Como cada bimestre tem 2 meses, isso aqui é a mesma coisa que 18 meses, tá? Ou, se preferir, 1 ano e 6 meses, tá? 1 ano e 6 meses. Letra D, tá bom?
Então basta fazer essas manipulações de tempo aí, beleza? Bem simples, não tem muito segredo não. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, aplicando uma taxa de juros simples de 4% ao mês sobre um capital, este dobrará seu valor em... Então aqui, ó, o capital é o capital que se tem, não se sabe qual é C, tá? A taxa é de 4% ao mês, tá? 4% ao mês. Isso aí é 0,04, tá? 4 centésimos. O montante é o dobro do valor aplicado, duas vezes o capital, porque ele quer que esse valor dobre, tá? E aí ele pergunta, né, em quanto tempo, tá? Em quanto tempo esse capital dobrará? Então ele quer saber qual é esse tempo. Novamente, M é igual a C mais CIT. Então a gente tem 2C, que é igual a C mais C vezes a taxa, que é 0,04, vezes o tempo, que é T, eu não sei qual é. Tá? Então 2C é igual, novamente, vamos pôr o C aqui em evidência, então C que multiplica 1 mais 0,04T. Então 2C dividido por C, tá? E aí a gente simplifica, é igual a 1 mais 0,04T. Então, 2 é igual a 1 mais 0,04T. Passa esse 1 para lá, então 2 menos 1 é igual a 0,04T. E aí, vamos voltar aqui. 1 é igual a 0,04T. Passa esse 0,04 dividindo, então 1 dividido por 0,04 é igual a T. Ou seja, T é igual a 25, tá? Esse resultado dessa divisão vai dar 25. 25 meses, já que a taxa é mensal, tá? 25 meses. O que é 25 meses, né? Se você for transformar em anos aí, né? 12 meses é um ano, 24 meses é 2 anos, então 2 anos e 1 mês, tá? 2 anos e 1 mês. Isso é o equivalente a 25 meses. E vamos para a próxima questão. Próxima e última questão. Tá? Uma pessoa pretende fazer um empréstimo a juros simples de 3% ao mês. No final de 4 meses, ela poderá pagar no máximo 1.400. Nessas condições, essa pessoa poderá tomar emprestado por 4 meses o valor máximo de... Olha, quer saber quanto ela pode pegar inicialmente para aplicar esse... emprestado, né, para tomar esse dinheiro emprestado a uma taxa de 3% ao mês, tá? 3% ao mês. Isso na verdade é 0,03, 3 centésimos, tá? Durante um tempo de 4 meses, tá? 4 meses. Podendo no final desse empréstimo pagar um montante de R$ 1.400 apenas, tá bom? Ela só pode pagar isso no final do empréstimo. Então é o montante que ela vai devolver com juros, né? Novamente, M é igual a C mais CIT. Então a gente tem 1.400 igual a C mais C vezes a taxa 0,03 vezes o tempo, que é 4. Então 1.400, que é igual, aqui vai dar C mais, posso simplificar aqui também, simplificar não, pôr em evidência esse C, né? Pôr ele multiplicando alguma coisa, então vai ficar C que multiplica 1 mais, multiplicando isso aqui vai ficar 0,12, e aí a gente tem isso, tá? Então 1.400 é igual a C que multiplica 1,12. Tá bom? Nem precisa desse parêntese aqui não, então vamos tirar esse parêntese aqui. E aí, continuando aqui, né, o C que está multiplicando, o 1,12 está multiplicando o C, ele passa dividindo. Então 1.400 dividido por 1,12, que é igual a C. Ou seja, C vai ser igual a 1.400 dividido por 1,12. 1.000
1.250 reais, tá? R$ 1.250, letra D. Só pode tomar emprestado esse valor aí, ok? Gente, essa aqui, como eu disse, né, são as operações de juros simples, onde os juros eles são proporcionais ao tempo, né, a uma determinada taxa, e o montante geralmente não é muito alto ao fim da aplicação, justamente porque os juros vão se acumulando de forma linear, tá? Mês a mês. Existe um outro método de calcular juros, que é o juros compostos, que é o método que as financeiras, o meio financeiro utiliza hoje em dia, onde o juro desse mês ele gera juros também para o mês que vem, e assim sucessivamente, juro em cima de juro, tá? Com isso, o acúmulo de juros é muito maior, tá bom? Mas é uma ideia prática aqui para vocês terem uma noçãozinha aí, tá? Dê uma estudadinha em casa, dá uma olhadinha nos vídeos na internet, tem muita coisa interessante sobre esse assunto e é um assunto que vocês têm no dia a dia de vocês, pois mexe com dinheiro e tudo mais, tá bom? Bons estudos e até a próxima.